Célula Rema. Meu nome é Elias, congrego na comunidade evangélica Torre Forte, Batista Torre Forte. Vou ler aqui Marcos, capítulo 13, verso 1. Né? Marcos capítulo 13, verso 1, que diz assim: quando ele estava saindo do templo, naquele dia, um dos seus discípulos disse: olha, mestre, que belas pedras e construções, né? E aí os discípulos começaram a admirar aquelas pedras, aquelas construções, né? Mas aí vamos agora para o Lucas, capítulo 21. Lucas capítulo 21, verso 5 ao 36. Lucas capítulo 21, verso 5 ao 36. Diz assim o verso 5, né? Alguns dos discípulos começaram a falar a respeito das belas pedras do templo e dos enfeites das paredes. Mas Yeshua disse: vai chegar o momento em que todas estas coisas que vocês estão admirando serão derrubadas, e não será deixada pedra sobre pedra. Tudo se transformará em enorme monte de lixo. Mestre, disseram eles, quando acontecerão essas coisas? E haverá algum aviso antes dessa hora? Perguntou um dos discípulos. Ele respondeu: não deixem que ninguém engane vocês, porque virão muitos dizendo: eu sou o Messias, e que chegou a hora, mas não vão atrás deles. E quando vocês ouvirem o começo de guerras e revoluções, não tenham medo. É certo que devem vir as guerras, mas o fim não será logo em seguida. Então continuou: porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, fomes e epidemias de doenças em vários lugares da terra, e coisas terríveis com grandes sinais acontecendo nos céus. Porém, antes de tudo isso, haverá um tempo de tremenda perseguição, e por causa do meu nome, vocês serão arrastados para as sinagogas e prisões, levados diante de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Isso dará a vocês uma grande oportunidade para dar testemunho.
Portanto, não se preocupem com a maneira de responder às acusações contra vocês, porque eu lhes darei as palavras adequadas e a sabedoria que nenhum dos seus inimigos será capaz de resistir ou contradizer. Até aqueles que são mais chegados a vocês, seus pais, irmãos, parentes e amigos, trairão vocês, mandando-os prender. E alguns de vocês serão mortos, e todos os odiarão, porque vocês são meus, e são chamados pelo meu nome. Porém, não se perderá nenhum fio de cabelo das suas cabeças. E se vocês perseverarem, obterão a vida. Mas, quando vocês virem que Jerusalém está cercada de exércitos, então saberão que chegou o tempo da destruição dela. Nessa época, o povo da Judeia deve fugir para os montes, e os que estiverem na cidade devem fugir dela. Os que estiverem fora da cidade não devem tentar voltar, pois aqueles serão os dias do julgamento de Deus. E as palavras escritas pelos profetas nas antigas escrituras se cumprirão. Ai das mulheres que estiverem esperando filhos naqueles dias, ai das mulheres que estiverem esperando filhos naqueles dias, e das que estiverem amamentando, porque haverá grande sofrimento sobre a terra e furioso ódio sobre os filhos deste povo. Eles serão mortos pelas armas inimigas, ou expulsos de suas terras pelas armas, ou expulsos de suas terras, para se tornarem escravos de todas as nações do mundo. E Jerusalém será conquistada e pisada pelos homens que não temem a Deus, até que o período da vitória dos maus se cumpra. Né? Então, eu vou repetir. O verso 24 diz assim: eles morrerão pelas armas inimigas, ou expulsos de suas terras, e para se tornarem escravo de todas as nações do mundo. E Jerusalém será conquistada e pisada pelos homens que não temem a Deus, até que o período da vitória dos maus se cumpra. Então haverá sinais estranhos nos céus, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Aqui na terra, as nações estarão em angústia e apavoradas
com o barulho terrível dos mares. Muitas pessoas desmaiarão por causa da terrível destruição que elas verão chegando sobre a terra, porque até os poderes dos céus serão abalados. Então os povos da terra verão o Filho do Homem vindo do céu numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, ergam a cabeça com ânimo, pois a salvação de vocês estará próxima. Ele lhes contou esta parábola. Vejam, a figueira e todas as árvores, quando aparecem as folhas, vocês mesmos percebem e sabem, sem ninguém dizer, que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês, puderem ver os acontecimentos que descrevi, fiquem certos de que o reino de Deus está próximo. Eu afirmo a vocês que essas coisas vão acontecer antes que essa geração passe. Embora o céu e a terra desapareçam, as minhas palavras permanecerão para sempre. Vigiem, que a minha vinda repentina não apanhe vocês desprevenidos, e eu não encontre vocês vivendo à toa, em festas e em bebedeiras, ou ocupados com os problemas desta vida, porque o dia virá sobre todos no mundo, porque o dia virá sobre todos no mundo inteiro. Tomem cuidado, orem sempre, para que possam escapar de tudo o que vai acontecer e possam estar de pé na presença do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Yeshua HaMashiach. Então o que é Yeshua HaMashiach? Ele está dizendo para os seus discípulos. Ele disse aqui para os seus discípulos, né? Os seus discípulos estavam admirando aquelas pedras, estavam admirando o templo, e ele disse, tudo isso aqui será derrubado, tudo isso aqui será destruído. Então, muitos crentes, os crentes, têm admirado as riquezas desse mundo, têm admirado as coisas desse mundo, têm admirado os programas de televisão, têm admirado os filmes, têm admirado as riquezas, as mansões, as casas bonitas, né? Como os discípulos estavam admirando as coisas do templo, estavam admirando o templo, estavam admirando a sinagoga e toda a sua riqueza, toda a sua beleza e toda a sua arquitetura. E Yeshua advertiu-os e disse, tudo isso aqui vai ser derrubado. Tudo isso aqui que você está vendo vai ser destruído. O mundo é ilusão. As coisas do mundo é ilusão. Dinheiro, riqueza, fama, tudo isso é ilusão. A arquitetura desse mundo é tudo ilusão. A engenharia deste mundo é tudo ilusão. Mas tem muitas pessoas, até mesmo crentes,
que estão preocupados com as coisas materiais. Eles não estão buscando o reino de Deus. E Yeshua falou, ó, tomeis cuidado. Tomeis cuidado. Vigiai. Ó, vigiai. Porque todos os dias Yeshua está voltando. Todos os dias ele está voltando. Então, ele diz assim na sua palavra, vigiai. Ó, vigiai, porque para quando eu voltar, na minha vinda repentina, eu não encontre vocês, ó. Eu não encontre vocês falando mal do seu irmão. Eu não encontre vocês assistindo novela. Eu não encontre vocês se prostituindo. Eu não encontre vocês adulterando. Eu não encontre vocês falando mal do seu pastor. Eu não encontre vocês mentindo. Eu não encontre vocês preocupados com as coisas desse mundo. Não é? Não há tempo nos preocupar com as coisas desse mundo. Não há tempo. O tempo da agora é de buscar o reino de Deus. Então, Yeshua advertiu aos seus discípulos que seremos perseguidos. Nós, cristãos, seremos perseguidos. Jerusalém será tomada pelo exército inimigo. Jerusalém será destruída pelos exércitos inimigos. E quem tiverem em Jerusalém, ó, vai ter que fugir para os montes. Vai ter que sair da cidade. Isso não sou eu que estou falando. Quem está falando é a Bíblia. Não é Elias que está falando. É a Bíblia que está falando. Eu só estou apenas interpretando o que a Bíblia está dizendo. Então, ó o que Yeshua diz aqui, né? Muitas pessoas vai vir a grande tribulação, né? A tribulação virá sobre a terra, a grande destruição que virá sobre a terra. Os crentes serão perseguidos, os crentes serão presos. Antes do arrebatamento, a igreja irá sofrer. Nós iremos sofrer antes do arrebatamento. Nós não iremos sofrer a grande tribulação, porque a grande tribulação é depois do arrebatamento. Mas antes do arrebatamento da igreja, os crentes serão entregues na mão das autoridades. Ó, e Yeshua adverte os seus discípulos. Ele adverte os seus discípulos aqui, ó. Ó. No verso 12. Porém, antes de tudo isso, haverá um tempo de tremenda perseguição. Ó. Antes dos sinais, haverá perseguição. Estamos sofrendo perseguições. Os crentes estão sendo perseguidos. Só que a perseguição vai aumentar. Aqueles que buscam a Deus estão sendo perseguidos. Aqui, ó. Porém, antes de tudo isso, haverá um tempo de tremenda perseguição. E por causa do meu nome, vocês serão arrastados para as sinagogas e prisões, levados diante de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Seremos perseguidos pelo nome de Cristo. Mas aquele que prevalecer, aqueles que permanecerem até o fim, serão salvos. Essa perseguição é uma oportunidade para darmos bom testemunho. Essa perseguição que o povo de Deus será perseguido. Aqueles que não negarem, ó, o nome de Yeshua, ou seja, aqueles que não negarem o nome de Cristo, eles estarão dando bons testemunhos, né? Muitos serão mortos. Até os nossos parentes, os nossos amigos irão nos trair. Eles irão nos entregar à prisão e à morte.
Eles irão mandar que as autoridades nos prendam. Para você ver que hoje está se cumprindo o que a Bíblia diz. Está se cumprindo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. O que está escrito na Torá. Está se cumprindo. O que foi escrito pelos profetas judeus. O que foi escrito por Jeremias. O que foi escrito por Moisés. Está se cumprindo. Nós iremos sofrer aqui na terra. Iremos ser presos. Iremos ser mortos. E aí, depois de tudo isso, vai vir o arrebatamento. Ó, iremos ver, antes do arrebatamento, iremos ver sinais nos céus. Os eclipses, né? Temos aí as guerras, é cumprimento da palavra de Deus. É necessário que haja guerras. É necessário que tenha guerras. Mas o anticristo, ele vem querendo contradizer a Bíblia. O anticristo, ele é o mentiroso. Ele está promovendo a ordem mundial, nova era. E a Bíblia diz que não haverá paz no mundo. Os mentirosos, os políticos mentirosos, a ONU é mentirosa. A ONU quer promover a paz. A ONU é mentirosa. A ONU é a maior aliada do anticristo. A ONU e a Igreja Católica. O Papa é o maior aliado do anticristo e da besta. E muita gente não sabe. Então, nós iremos sofrer perseguições. Iremos ser perseguidos. Os homens maus, Deus vai permitir que os homens maus nos persigam. Ó, nós vamos estar na igreja orando, né? Vamos estar na sinagoga orando. O que é que vai acontecer? Adorando ao nome do Eterno. Daqui a pouco vai aparecer a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal. Daqui a pouco vai estar todas as Forças Armadas lá para nos prender. O crente vai estar dentro de casa adorando a Deus. Aí vai vir as autoridades para prender o crente. Aí irá nos levar à presença do presidente da República, irá nos levar à presença dos governadores. Quem é o rei? Naquele tempo Israel tinha rei. Hoje quem são os reis? Naquele tempo Israel era monarquia. Agora não é mais monarquia em Israel. Quem são os reis? O presidente, os governadores. E Yeshua está falando aqui claramente. E ele está falando aqui, não é no Antigo Testamento não. Ele está falando, é no Novo Testamento. Isso vai acontecer. Ó, as estruturas do céu serão abaladas. Mas aqueles que foram presos e foram mortos por amor de Yeshua, eles são de Yeshua. Ó o que Yeshua disse, ó. Ó o que Yeshua disse. Vocês aqui, ó. Isso dará a vocês uma grande oportunidade para dar testemunho. Ó. Aqueles que não negarem o nome de Yeshua, né? Que vocês conhecem como Cristo, muitos conhecem como Cristo, mas o nome dele é Yeshua HaMashiach. Aqueles que não negarem o nome de Cristo, eles estarão dando bom testemunho. E Yeshua disse, ó, não se preocupeis. Aqui, ó, o que Yeshua disse, ó. Portanto, não se preocupem com a maneira de responder às acusações contra vocês,
porque eu lhes darei as palavras adequadas e a sabedoria que nenhum dos seus inimigos será capaz de resistir ou contradizer. Ó, não se preocupeis com o que irás responder às autoridades, porque o próprio Deus irá colocar palavras em nossas bocas. O Espírito Santo irá nos guiar. O próprio Deus irá colocar palavra em nossas bocas. E os nossos inimigos, eles irão ficar admirados. Mas eles vão nos condenar por quê? É porque eles têm poder para nos condenar? Não. Eles vão nos condenar porque é pela permissão de Deus. É melhor você ser condenado pelos homens aqui na terra do que ser condenado por Deus. Vamos ser condenados pelas autoridades neste mundo, mas não vamos ser condenados por Deus. Então, aquele que prevalecer, que permanecer até o fim, será salvo. Aqui o que a Bíblia diz, ó. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. No versículo 16. Até aqueles que são mais chegados a vocês, seus pais, irmãos, parentes e amigos, trairão vocês, mandando-os prender. E alguns de vocês serão mortos, até os nossos parentes se levantarão contra nós. Aqueles que dizem ser os nossos melhores amigos, que dizem que nos amam, se levantarão contra nós, né? Se levantarão, nos odiarão, seremos odiados. Sabe por quê? Porque nós somos de Yeshua. Aqueles que são de Yeshua serão odiados. Até os nossos parentes, né, se levantarão contra nós. Mandarão as autoridades nos prender, nos chamarão de criminosos, nos acusarão de vários crimes, sem ter crime nenhum, sem ter crime algum. E nós, que somos de Deus, não iremos como é o nome mesmo, revidar as perseguições. Não iremos revidar as prisões. Porque nós sabemos que é a permissão de Deus. É uma grande oportunidade de darmos bons testemunhos como os discípulos de Yeshua HaMashiach. Muitos dizem serem crentes. Não, nós não somos crentes. Nós não somos cristãos. Nós somos discípulos de Yeshua HaMashiach. Então nós somos o Yeshua aqui na terra. Porque nós somos discípulos de Yeshua HaMashiach. Quem criou essa palavra crente e essa palavra cristão foi os portugueses. Ó, nós somos santos. Nós somos lavados e remidos pelo poder do sangue de Yeshua HaMashiach. Então, haverá fome, haverá peste, haverá epidemias de doenças, várias doenças, ó. Mas essas doenças, elas não vão atingir os salvos. Sabe por quê? Porque quando tudo isso vier, quando a igreja começar a ser perseguida, aí virá o arrebatamento. Vamos sofrer a pré-tribulação. O arrebatamento é para livrar os salvos da grande tribulação. Os crentes que ficarem aqui
os crentes que não foram arrebatados, que serão deixados para trás, eles irão ficar aqui para a grande tribulação. Você quer ficar para a grande tribulação? Eu não quero ficar para a grande tribulação. Eu estou me preparando para o grande dia do arrebatamento. Temos que viver preparado. Porque todo dia Yeshua está voltando. Ah, o irmão fulano faleceu. Yeshua voltou para ele. Cuidado. Vigiai. Ó, cuidado quando disserem assim, ó, Yeshua, Cristo, o Messias, está na Assembleia de Deus. Ele está lá na Assembleia de Deus. Cuidado, não vá que é mentira. Ó, Yeshua, o Messias, está lá na Deus e Amor. Não cede em sua casa não, que é mentira. É mentira. Quando disser, ah, ele está no monte, ele está no campo, não vá porque é mentira. Porque haverá muitos dizendo que é o Messias. Haverá muitos dizendo que é o Cristo. O Filho do Homem, ele virá no abrir e fechar de olhos. Ele virá como ladrão. Ninguém sabe nem o dia nem a hora que o Filho do Homem irá voltar. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele aparecerá nas nuvens dos céus, com grande poder e grande glória. E todo olho verá o Filho do Homem nas nuvens dos céus. E quando as trombetas tocarem, iremos ser arrebatados. Os crentes que estão buscando as coisas do mundo, vai tudo ficar aí. Os crentes que estão querendo ser rico, os pastores que pregam riqueza, eles vão tudo ficar aqui. Silas Malafaia vai ficar aqui, né? Ed Macedo vai ficar aqui. Boris Cerulo vai ficar aqui, porque eles são materialistas. Eu não estou julgando ninguém, eu não estou acusando ninguém, eu apenas estou falando o que a Bíblia nos revela. A Bíblia nos revela. A Bíblia nos diz claramente. E Yeshua, ele falou para os seus discípulos claramente. Ele disse para os seus discípulos, não amei-vos o mundo e nem as coisas que no mundo há. Pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é o Pai? O Pai é Adonai. O Pai é Yahvé. Então, muitos pastores têm amado o mundo. Muitos crentes têm amado o mundo. Ó, Silas Malafaia ama o mundo. Boris Cirulo ama o mundo. Ed Macedo ama o mundo. E vários outros aí que amam o mundo. Eles tudo vão ficar aqui, porque eles conquistam riquezas aqui neste mundo. Aqueles que ajuntam os tesouros aqui nessa terra, eles não irão morar no céu. Porque eles estão conquistando patrimônios aqui na terra. Eles estão construindo o paraíso deles aqui na terra. Lá no céu eles não têm nada. Ó, muitos crentes não querem ser perseguidos. Muitos crentes não querem sofrer por amor de Cristo. Muitos crentes não querem ser caluniados. Tem muitos crentes que dizem assim, ó, eu sou crente, mas a minha mão não é crente, não. Eu sou crente, mas o meu facão não é crente. Vai se converter, indivíduo. Tu entraste no Evangelho, mas o Evangelho não entrou em tu. Você diz que é crente, mas você não tem o Espírito Santo. Ó, a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Temos que fugir da aparência do mal. Tem muitos crentes que o mal vem até a ele e ele corre para cima do mal.
Ele vai para cima. Tem muitas pessoas que dizem que são crentes, que elas mesmo procuram o que é o mal, o que é ruim, para cima delas. Tem muitos crentes que o diabo não quer nem ele. O diabo não quer nem ele. Satanás não quer nem ele. Mas ele está procurando Satanás. Ele está fazendo vontade de Satanás. Ó, os principados e potestades, eles têm se revelado através de filmes, novelas e desenhos animados. Aquele desenho Caverna do Dragão. Aquele desenho, ele está incompleto. Sabe por quê? Ele nunca tem um fim, porque a maioria dos seus editores morreram. Eles eram satanistas. Eles eram maçons. A maioria morreram de câncer. Ó, aquele velho que era o senhor mago, né? Que era o mestre dos magos. Ele mesmo era o vingador. Ele mesmo era o próprio vingador. Ele mesmo era o próprio demônio. Por quê? Quando ele aparecia, o vingador não aparecia. Né? Ele aparecia como bom, daqui a pouco ele sumia e aparecia como ruim. Aparecia o vingador, era ele mesmo. Aquele velho baixinho, aquele velho pequenininho, do desenho Caverna do Dragão, ele mesmo era o demônio. Ele próprio era o demônio. Ora ele era bem e outra hora ele era mal. Satanás está enganando as pessoas. Satanás ele está vindo assim. Ele está vindo como bom. Satanás não, os demônios. Porque Satanás está preso no inferno. E o sangue de Yeshua HaMashiach que repreenda ele. Então, os demônios estão vindo como bom. Eles estão enganando as pessoas. Eles estão dando riquezas. Riqueza às pessoas. E tem muitos crentes que são ignorantes. Quando eu digo que sou pobre, tem até crente que diz assim, pobre é o diabo. Tu está enganado, que o diabo não é pobre. Você está muito enganado. O diabo, ele não é pobre. Ele nunca foi pobre. O apóstolo Paulo, ele disse assim, ó, sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O apóstolo Paulo disse isso. Sou pobre, necessitado, mas o Eterno cuida de mim. Tem muitos crentes que não estão vigiando. O exército maligno, eles estão bem armados, bem equipados, bem preparados para nos derrubar, para derrubar os crentes. Essa revelação foi quando eu tinha 1 ano de idade. Eu tinha 1 ano de idade, Deus revelou a uma pastora, isso em 1985, que eu sou de 84, 1985, houve essa revelação, uma pastora da Igreja Batista. Tinha um membro da igreja que essa pastora pastoreava. Esse membro não estava fazendo a vontade de Deus. Por isso Deus permitiu que um principado e potestade entrasse, que uma potestade entrasse na vida desse membro para revelar tudo que Satanás queria fazer. Essa potestade usou a boca desse membro e disse, os crentes são tudo idiotas. Eles são tudo idiotas. Vocês são tudo idiotas. Chamou nós de idiotas. Chamou os santos de idiotas. Aí a pastora perguntou, por que você está chamando os crentes de idiotas? Aí ele disse, sabe o que ele disse? Vocês estão preocupados com números. Vocês estão preocupados com quantidades de membros. As igrejas estão preocupadas com quantidades de membros.
Os crentes estão preocupados com dinheiro. Os crentes estão preocupados com placa de igreja. Estão preocupados com denominação. Vocês estão pensando que o inferno é bagunçado? O inferno não é bagunçado, não. O inferno é bem organizado. Temos um exército bem organizado. Está repreendido. O sangue de Yeshua HaMashiach que o repreenda. Os demônios, essa potestade, ele disse que ele estava com o exército bem equipado. Ele disse, estamos com o exército bem equipado para derrubar os crentes. Porque os crentes têm criado dissensão. Eles têm dito, eu não vou visitar, eu não vou na Batista não porque eu sou da Deus e Amor. Eu não vou na Assembleia porque eu sou da Batista. Eu não vou na Batista porque eu sou da Assembleia. Então eu não posso visitar outra igreja não. Satanás é que está gostando. Satanás é que está gostando. Sabe por que ele está gostando? Porque ele não quer que o povo de Deus se una. Porque se o povo de Deus não se unir, o povo de Deus fica fraco. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Deus, ele não conhece religião. Religião não existe. Religião é coisa de Satanás. Não existe religião. A verdade é essa. Religião não existe. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crerem em Yeshua HaMashiach. O Evangelho não é religião. Religião é coisa de Satanás. Religião é você pregar placa de igreja. É você dizer, eu não faço uma visita na Assembleia de Deus não, porque eu sou da Deus e Amor. Isso é uma religião. E Satanás quer isso. Satanás, ele quer que os crentes fiquem pregando placa de igreja. Olha como Satanás faz. Tem muitos crentes que dizem assim, só Deus e Amor é que vai para o céu. Não vai para essas outras igrejas aí não, que todo mundo vai para o inferno. O diabo que está gostando disso. É Satanás que está gostando. Tem muitos crentes que dizem assim, eu não vou para outra igreja não, que só a Assembleia que vai para o céu. Aonde é que tem na Bíblia isso? Aonde é que tem na Bíblia isso que só Deus e Amor que vai entrar no céu? Onde é que tem escrito na Bíblia? Isso é o diabo que está colocando na mente de muitos crentes. Isso é Satanás. Aonde é que tem escrito isso na Bíblia, que só a Assembleia que vai entrar no céu? Só a Assembleia de Deus que vai entrar no céu? Aonde é que está escrito isso na Bíblia, que só a Batista que vai entrar no céu, que só a Renascer que vai entrar no céu? A Bíblia diz que no céu só entram os pecadores lavados e remidos pelo poder do sangue de Yeshua HaMashiach. É isso que está escrito na Bíblia. Né? É isso que está lá escrito. Então, até os crentes estão perseguindo um ao outro. O outro é da Assembleia, não gosta do irmão porque o irmão é da Deus e Amor. O da Deus e Amor não gosta do outro irmão porque o outro irmão é da Batista. Os crentes estão tudo perseguindo o outro. As igrejas estão uma verdadeira concorrência. O reino de Deus não pode haver concorrência. Somos todos irmãos em Cristo. Placa de igreja não existe. Denominação não existe. Satanás, ele tem colocado disputa, distinção. Aí o pastor disse, vamos ver quem é que ganha mais alma. Vamos ver qual é a igreja que enche mais. Você é minha ovelha, eu não quero ver você visitando outra igreja. Que ovelha você tem, pastor? A ovelha é de Deus, a ovelha não é sua, não. É por isso que eu digo, meu pastor é Yeshua HaMashiach. Todos nós somos discípulos. Se Deus colocou as ovelhas para você pastorear, as ovelhas não é sua, é de Deus. Você vai prestar conta. Você vai prestar conta do que você tem pregado. Se você prega a verdade,
Deus vai te dar uma boa recompensa. Agora, se você prega a mentira, se você prega sobre o materialismo, você vai dar conta também. Você vai ter sua recompensa. Cada um vai ter sua recompensa segundo as suas obras. Está lá. Existem 2 livros. Tem o livro da vida e tem o livro das obras. Aquele que não tiver escrito no livro da vida, será lançado no fogo do inferno, no lago de fogo. Então, você não pode, não quero, eu não quero, você congrega na igreja que eu pastorio, eu não quero você visitando outra igreja. Como é que pode isso? Quer dizer que o dia que não tiver culto na igreja que eu congrego, eu não posso ir visitar Deus e Amor. Só porque eu sou da Batista, eu não posso fazer uma visita na Deus e Amor. Só porque eu sou da Deus e Amor, no dia que não tem culto na Deus e Amor, eu não posso fazer uma visita na Assembleia de Deus. Isso é ignorância. A Bíblia diz que Deus, Ele vai vir buscar, um povo dentro de um povo. Você sabia que tem gente lá no Candomblé que vai ser salvo? Você sabia que vai ter gente lá no Espiritismo que vai ser salvo? Porque a Bíblia diz, um povo dentro de um povo. Sabe por quê? Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai tirar o camarada lá do Espiritismo e vai converter ele. E ele vai ser um crente mais fiel do que muitos crentes que têm muitos anos na igreja, que nasceu no Evangelho, que nasceu no berço evangélico e não quer nada com Deus. Tem crente aí que tem 50 anos dentro da igreja e não quer nada com Deus. Tem crente que tem 10 anos no Evangelho e não quer nada com Deus. Então, Deus ele vai salvar um povo dentro de um povo. Não é praca de igreja. Deus e Amor não salva ninguém. Universal não salva ninguém. Tem gente dentro da Universal que vai ser salvo. Porque, não está na conversa de Ed Macedo. Está indo pela Bíblia. E aí? Deus ele vai salvar um povo dentro de um povo. Nós iremos ter surpresa lá no céu. Iremos ter surpresa. Qual é a surpresa que nós vamos ter? A primeira é de nós estarmos lá no céu. A segunda é aquela pessoa que a gente pensava que era impossível ela ser salva. É aquele vizinho que aprontava muito, né? Não estou dando ousadia não, viu? Eu não estou dando ousadia. Não estou dando ousadia. Lá no céu só vai entrar se converter. Se for lavado pelo poder do sangue de Yeshua HaMashiach. Tem aquele vizinho seu que você achava que era impossível ele ser salvo. Aí você vai ver ele lá, no céu. Você vai ver ele lá. Tem pessoas que morreram e a gente pensou que ela foi para o inferno e ela está no céu. Aí iremos dizer, Deus, fulano fez tanta coisa errada lá na terra. Ele foi salvo, ele está aqui no céu, tem alguma coisa errada. Aí Deus vai pegar o livro e vai dar o livro e você vai ler o livro, vai olhar o livro e vai dizer, ele se converteu, se arrependeu dos seus pecados. Vai estar lá escrito no livro. E ele foi salvo. Aí você vai dizer, tá certo, você vai concordar com Deus. Então, esse vai ser o julgamento de comprovação. O primeiro julgamento, Deus já está fazendo. Deus já está julgando a terra. E quando formos arrebatados, iremos fazer um julgamento de comprovação. Iremos concordar com Deus. Iremos analisar o que está escrito nos livros. No livro. Aquele vizinho, aquela vizinha sua, misericórdia, aquela vizinha era uma macumbeira. Está aqui no céu. Deus, essa vizinha fez macumba para tanta gente, destruiu tanta família, matou tanta gente de macumba, e agora está aqui no céu? Gente, Deus, tem alguma coisa errada aí. Aí Deus vai mandar o anjo lá pegar o livro, mandar o anjo eleito pegar o livro. O anjo eleito vai pegar o livro e vai lhe dar, você vai ler. Leia aí. Ela se arrependeu. Ela se converteu, aceitou a Yeshua
como seu único e suficiente Salvador e abandonou as práticas pecaminosas, e ela está aqui no céu. Aí tem um camarada que morreu. O camarada era usuário de drogas, era matador, era isso, era aquilo, e está lá no céu. Era ladrão e está lá no céu. Aí você vai olhar e vai dizer: oxente, Deus, esse fulano de tal já matou meio mundo de gente. Usuário de droga, era traficante, era ladrão, era assassino, e está aqui no céu. Aí Deus vai mandar pegar o livro, leia aí o que está escrito aí. Ele se arrependeu, aceitou a Yeshua como seu único, suficiente e exclusivo Salvador da sua alma e foi lavado pelo sangue de Yeshua HaMashiach e não praticou mais as práticas pecaminosas. E aí ele foi salvo. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mas o vizinho que continuar no pecado, que continua praticando feitiçaria, ele vai para o inferno. Por que ele vai para o inferno? Porque ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. Tinha um pastor que ele deixou de pregar a verdade para pregar mentira. Antes ele pregava a verdade, depois passou a pregar a mentira. Começou a pregar as riquezas desse mundo. Começou a dizer que o crente tinha que ser rico, que o crente tinha que ter mansão, que o crente tinha que ter 1 milhão na conta. Você tem que ter 1 milhão na conta porque você é filho de Deus. O filho do diabo tem, você não pode ter. O diabo, ele engana as pessoas. Ele dá as coisas materiais para enganar as pessoas, para levar as pessoas para o inferno. É isso que Satanás faz. E Satanás tem enganado até os crentes. Tem enganado pastores. E aí esse pastor começou a pregar mentira. Sabe como ele começou a chegar a dizer que o inferno não existia. Que o inferno era só para os demônios. Que ninguém iria para o inferno não, porque Deus era amor. Você pode pecar e você não vai para o inferno não, porque Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor e é justiça. A igreja pentecostal Deus é amor devia ser escrito assim, Deus é amor e também é justiça. Porque tem tanta gente congregando Deus é amor e faz coisa errada. Porque acha que Deus só é amor. A Bíblia diz que Deus é amor e Ele é vingador. Ele vinga o sangue dos justos. Ele vinga o sangue dos inocentes. Se você derramar sangue inocente, Deus vai pesar a mão sobre você. Se você acusar um justo, Deus vai pesar a mão sobre você. Porque Deus, Ele é justiça. Deus é amor e é justiça. Então, esse pastor começou a dizer: você pode se prostituir, você pode adulterar, que você não vai para o inferno não. Você pode tomar cerveja, que você não vai para o inferno não, porque Deus é amor. Deus é amor, não vai deixar você ir para o inferno. Sabe onde é que ele está agora? Ele está lá no inferno. E está pregando o evangelho lá no inferno. Adianta o quê? Ele não quis pregar a verdade aqui na terra, está pregando a verdade lá no inferno, aí o demônio manda ele calar a boca. Os demônios mandam ele calar a boca. Cala a boca! Que aqui você não pode pregar o homem de lá de cima, não. Cala a boca! Manda ele calar a boca. O sangue de Yeshua HaMashiach tem poder, porque a minha casa é um céu. A casa do crente tem que ser um céu. Tem muita gente aí que a sua casa é um inferno. Sabe por quê? Porque não tem Deus. Tem muitas pessoas que estão vivendo o inferno, porque elas não têm Deus. Elas não chamam por Deus. Tem gente que toma uma topada, engata! O sangue de Yeshua HaMashiach te repreenda. O crente, quando toma uma topada, o crente diz: misericórdia, meu Deus. Tem crente que diz: aleluia, glória a Deus, quando toma topada. Está doendo, mas ele está dando aleluia, glória a Deus. O povo que serve ao demônio, não. Ele chama pelo que é ruim. Uma pessoa que não teme a Deus, que não serve a Deus, quando ela está se afogando, ela vai para a praia ou vai para o clube, que ela está se afogando,
ela começa a xingar. Ela começa a chamar pelo nome do que é ruim, invocar pelo que é ruim, porque ela não é de Deus. Mas o crente, quando está se afogando, ele chama por Deus. E aconteceu isso comigo. Eu fui para a piscina do Sesc, foi o primeiro afogamento que eu tive. Não chegou a ser um afogamento, foi um pré-afogamento, porque eu não fiquei inconsciente. Porque quando a pessoa se afoga, ela fica inconsciente. Eu não fiquei inconsciente. No momento que eu estava me afogando, eu nadei, meu sangue estava quente, eu tinha tomado sol, e aí eu fui pro chuveiro e tudo, mas não adiantou porque o sangue estava quente. E aí a água da piscina estava gelada, estava fria. Quando eu entrei na água, eu comecei a nadar, daqui a pouco eu me senti mal. O que aconteceu comigo? Choque térmico. Eu tentei sair da piscina, mas não consegui. Eu abri a boca para respirar, porque eu fiquei sem falta de ar, mas eu disse, não vou abrir a boca. Se eu abrir a boca, eu vou beber muita água e vou me afogar. Aí o que é que eu fiz? Eu estava tentando sair, quando eu tentei sair, eu chamei por Deus, dentro da água, me afogando. Eu fechei a boca e em pensamento eu disse, Deus, perdoa o meu pecado. Deus, eu estou vendo a morte. Naquela hora eu vi a morte no meu olho. Eu disse, Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas e lava-me agora com o sangue de Yeshua HaMashiach. Deus, recebe o meu espírito e a minha alma. E não deixa eu ir para o inferno. Porque se eu morrer do jeito que eu estou agora, eu vou para o inferno. Então, Deus, perdoa os meus pecados e nessa hora eu me reconcilio contigo. Recebe a minha alma e recebe o meu espírito. E naquela hora Deus me acalmou. Naquela hora que eu clamei a Deus, Deus me acalmou. Ó, Deus me acalmou. Eu estava em pecado. Eu sabia que se eu morresse afogado, eu ia para o inferno. Mas em pensamento, em meio ao meu sofrimento ali, eu clamei a Deus em pensamento. Por quê? Porque eu temia a Deus. Se eu não temesse a Deus, eu ia chamar por quem? Pelo nome do que não presta. E se eu chamasse pelo nome do que não presta, eu iria morrer e iria para o inferno. As pessoas que morrem afogadas, muitas delas, a maioria, chama pelo nome do que não presta. Tem gente que só anda com o nome do que não presta na boca. É o nome da ingrata para lá. Ó, a ingrata é um demônio. Muita gente não sabe, mas vai saber agora porque eu vou lhe ensinar. A ingrata, ela é um demônio. Você nunca fique chamando pelo nome da ingrata. Né? O nome lá do D que a pessoa chama. Nunca chame por esse nome. Porque a pessoa que anda chamando por esse nome acompanha a pessoa. Chame por Yeshua. Chame por Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo é Yeshua. O verdadeiro nome de Jesus Cristo é Yeshua HaMashiach. Mas você ficar chamando pelo que não presta, o que não presta vai alcançar você. Então, chame pelo Espírito Santo. Ó, você não pode chamar pelo que é ruim, nem de brincadeira, porque senão ele entra na tua vida. E naquela hora que eu orei dentro daquela piscina funda, que eu orei, eu fiquei calmo. Quando eu fiquei calmo, eu estava me batendo, eu vi o salva-vida dizendo, não, agora não. Agora não, que ele ainda tem força, ele está lutando. Agora não. Não vamos resgatar ele agora não, que ele ainda tem força. E eu ouvi o salva-vida dizendo isso. E eu ali conversando com Deus. Aí Deus me acalmou e eu descansei dentro da água. Eu fiquei calmo. Eu estava desesperado, mas quando eu clamei a Deus, Deus me acalmou e eu fiquei naquela piscina calmo. Fiquei parado calmo. Ó. Aí o salva-vida disse um pro outro, ó, agora sim ele cansou, ele tá sem forças, agora vamos tirar ele.
Ele se cansou de lutar. Agora vamos tirar. Deus, ele é assim. Deus, enquanto você está lutando, Deus, ele está lá te olhando. Você está lutando contra as perseguições. Você está lutando contra os problemas da vida. Mas quando você para, que você se cansa, que você clama por Deus, Deus vai lá e te envia o socorro. O salva-vida é assim. O salva-vida, quando você está na praia nadando, que você começa a se afogar, que ele está vendo lá que você está se afogando. Você está lá, ó, na doida, desesperado, querendo sair, você se cansa desesperado. Aí o salva-vida está olhando. Quando você para, ele diz, ó, parou, é porque ele não aguenta mais. Aí vai dois e pega você. E lhe resgata. Deus, ele é assim. Deus, quando nós estamos cansados do pecado, quando nós estamos cansados da vida pecaminosa que nós vivemos, Deus aí nos resgata. Se o homem ficar reclamando, ficar xingando, Deus não vai abençoar ele. Deus vai ficar olhando para ele, mas não vai abençoar ele. Mas quando o homem, ele chama por Deus, a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem muita gente que está invocando o nome do que não presta. Né? Invocando o nome do que não presta. Você tem que invocar o nome de Deus. Você tomou uma topada, ó, glória a Deus, aleluia. Ó, pisaram no seu pé e não pediram desculpa, não se zangue não, glória a Deus, aleluia. E Deus está lá olhando do céu. Deus, ele não gosta de pessoas que reclamam da vida, que murmura, até mesmo crente que murmura, Deus não gosta. As pessoas que murmuram, que xingam, elas estão debaixo de maldição, elas recebem maldição. Ah! Você está na igreja todo dia, você não é crente? E por que você não tem uma casa bonita? Você não é crente? E por que você não tem um emprego bom? Você não é crente? E por que você só anda dirigindo carro velho? Só tem carro velho? Isso é murmuração. É murmuração. Ó, dê graças a Deus que você tem um carro velho, porque eu não tenho um carro velho. Eu ando a pé. Eu queria ter um carro velho. Você ainda tem um carro velho. Dê graças a Deus. Ó, dê graças a Deus que você tem uma casa feia, mas você tem. E tem gente que está morando debaixo da ponte e está dando graças a Deus. Né? Então, dê graças a Deus que você tem um dinheiro para pagar um aluguel, porque tem gente que não tem, está morando debaixo do viaduto. E aí, dê graças a Deus que você tem um emprego, que você ganha pouco, porque tem gente que nem isso tem. E ainda dá graças a Deus, né? Então, tem pessoas que reclamam da vida. Sabe por que ela reclama da vida? Porque ela não é filho de Deus. O filho de Deus, tem pessoas que pensam em se matar, pensam em desistir da vida. Sabe por quê? Porque elas não são filhas de Deus. Elas são apenas criatura. Os filhos de Deus são aqueles que são lavados pelo sangue de Yeshua HaMashiach. São aqueles que levantam a sua mão e recebem a Yeshua HaMashiach como seu único e suficiente e exclusivo Salvador da sua alma. Naquele momento, naquela piscina, não precisou pastor nenhum estar lá. Naquele momento, eu tinha bebido água, mas eu não fiquei inconsciente porque Deus não deixou eu ficar inconsciente. Eu fechei os olhos, mas eu não estava inconsciente. Eu estava ouvindo as pessoas falando. Eu vi a morte no meu olho. Tem pessoas que estão vendo a morte no olho, mas não quer Deus. Ela sabe que Satanás vai levar ela para o inferno, mas mesmo assim ela não quer Deus. Tem pessoas que preferem ir para o inferno. Você está pensando que você lá no inferno vai adiantar você clamar por Deus? Não vai adiantar nada.
Você lá no inferno, não vai adiantar nada você clamar por Deus. O filme, aquele filme que eu assisti, Inferno em Chamas, né? Hipnose, a vida depois da morte. Porque a vida, ela não acaba. Quem acaba é a nossa matéria. Você está pensando que você morre? Você não morre, não. Eu já falei isso uma vez e vou falar. O homem não morre. O que morre é a sua carne. Sabe por que o homem não morre? Porque a sua alma continua viva. Se o homem servir a Deus, fizer o bem aqui na terra, servir a Deus aqui na terra, amar o seu próximo aqui na terra, não fazer mal a ninguém aqui na terra e servir a Deus, a sua alma vai para o céu. E se o homem praticar maldade aqui na terra e não se arrepender, e não abandonar suas maldades, e não buscar a Deus, ele vai para o inferno. Então eu te digo, o homem não morre. Existe uma vida depois da morte. O homem, ele passa de uma vida para outra. Ó, se você serve a Deus, você passa de uma vida para outra. Agora, se você não serve a Deus, você vai morrer para ser condenado. O inferno é uma prisão eterna. O pecado é um crime contra Deus. Deus, ele é juiz. Ó, Deus, ele é o supremo juiz. Aqueles que praticam pecados são criminosos. Os criminosos vão para onde? Para a cadeia. A cadeia eterna, chamada Hades, Seol, inferno. Só muda o nome, mas o lugar é o mesmo. Você quer continuar sendo um criminoso? Todo pecador, ele é um criminoso. Criminoso, sabe por que ele é um criminoso? Porque nós que somos crentes, quando nós pecamos, nós pedimos perdão a Deus. E Deus, ele nos perdoa. O povo aí do mundo, não. O povo do mundo aí peca e continua pecando, enche a cara de cachaça e continua enchendo e acha que tá bom. Lá no inferno, meu amado, lá no inferno, não tem cachaça para você beber. Lá no inferno, não tem cerveja para você tomar. Lá no inferno, não tem televisão para você assistir. Lá no inferno, não tem balada para você dançar. Não tem baile. Lá no inferno, não tem prostitutas. Lá no inferno tem fogo. É isso que no inferno tem. E água cheia de morotó para você beber. O inferno não é uma ilusão. Muitas pessoas pensam que o inferno é o cemitério. Não. O inferno não é o cemitério. Se o inferno fosse o cemitério, era bom. Tem muitas pessoas que pensam que o homem é como se fosse um bicho, que morreu e acabou. O bicho, ele não tem espírito. Um cachorro, se ele morrer, para ele acabou. Ele deixou de existir. Mas o homem não. O homem, quando ele morre, ele continua vivo. Sabe por quê? O espírito dele continua vivo. Ó, se você gosta de assistir notícias ruins, o seu espírito está dizendo, não assista isso, fulano. Não assista isso, fulano. Se você gosta de mentir, o seu espírito está dizendo, junto com a sua alma, está dizendo, não faça isso não, fulano. Não faça isso não, fulano. Não minta não, fulano. Não use drogas não, fulano. Sabe por quê? Porque o que você faz, a sua alma é que paga. Você mente, quem paga é a sua alma. Você se prostitui, quem paga é a sua alma, indivíduo. Viu? A sua alma quer que você faça a vontade de Deus, mas a sua carne quer que você peque. Ó, a sua alma e o seu espírito, quando o homem morre, o espírito vai para Deus.
que é o fôlego de vida que Deus deu. E a alma, se o homem não estiver fazendo a vontade de Deus, a alma vai para o inferno. Se o homem estiver fazendo a vontade de Deus, vai a alma e o espírito para Deus. E aí? Isso não é teoria, não. Isso é realidade. Não fique pensando que você morreu, o seu espírito, a sua alma vai ficar vagando por aí, não. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira. Já pensou? Já pensou que se a pessoa morresse, a alma dela ficasse vagando? Coitado daqueles que fizessem o mal para essa pessoa. Já pensou? Aí quem morreu iria vingar a morte dele. A alma dele viria vingar a morte. Se a alma ficasse vagando, ele iria matar todos aqueles que matou ele. Ele iria matar todos os inimigos dele, se a alma estivesse vagando. A Bíblia diz que quando o homem morre, segue-se ao juízo. As religiões que têm ensinado que quando o homem morre, o espírito fica vagando, ou entra no corpo de outra pessoa, é mentira. Isso é mentira, porque a Bíblia diz claramente que quando o homem morre, segue-se ao juízo. Aqueles que morreram sem Deus, eles já estão sentenciados. Está lá no inferno. Não tem mais salvação. A salvação é hoje, a salvação é agora. Não se engane. Depois do arrebatamento, não haverá segunda chance para aqueles que ficarem. Não haverá, porque a Bíblia nos revela que aqueles que não tiverem com seu nome escrito no livro da vida, eles serão lançados no lago de fogo. A Bíblia nos revela que aqueles que não tiverem com o nome escritos no livro da vida, eles serão adoradores da besta. Eles adorarão a besta e ao anticristo. E aqueles que adorarão a besta irão ser lançados no lago de fogo, junto com a besta e com o anticristo. Então, por que não vai haver segunda chance depois do arrebatamento? Por quê? Porque a própria Bíblia diz que na grande tribulação, muitas pessoas serão mortas, muitos homens serão mortos. E os homens que ficaram vivos ainda não vão se arrepender, vão continuar pecando, vão continuar praticando a iniquidade. O pecado a cada dia mais tem se aumentado. Aqueles que vivem para o pecado estão continuando a pecar mais ainda. A Bíblia diz, aquele que é santo se santifique mais. Aquele que é puro se purifique mais. Aquele que é sujo se suje mais. Qual é a sujeira? A sujeira é o pecado. Os discípulos de Yeshua, eles comiam sem lavar as mãos. E aí os fariseus e os escribas ficavam falando, para aí, os discípulos de Yeshua é tudo imundo, come com as mãos sujas. Aí Yeshua disse a eles, não diga que é imundo aquilo que eu santifiquei. Sabe por quê? Porque Yeshua comia e bebia vinho, comia pão, bebia vinho, junto com os cobradores de impostos. Né? E aí os homens da lei naquela época ficavam blasfemando, ficavam falando. Aí o mestre disse a eles, não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. Porque o que entra na boca do homem não contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai da boca do homem. O que sai da boca do homem? As palavras. Se o homem xinga, ele está se contaminando, porque está saindo de dentro dele. Sabe por quê? O que o homem fala é porque vem de dentro do seu coração. A comida, e Yeshua explicou para os seus discípulos, a comida que o homem come
não vai para o seu coração, vai para o seu estômago e ela é eliminada. Ó, vira fezes, né? É eliminado. Não atinge o coração. Mas o que sai da boca do homem é porque o coração está cheio. O que sai da boca do homem, tudo aquilo que o homem fala, é porque o coração dele está cheio. Se ele xinga, é porque o coração dele está cheio daquilo ali. Se ele fala o que é ruim, é porque o coração dele está cheio do que é ruim. Se ele faz o que é ruim, se ele pratica maldade, é porque o coração dele está cheio de maldade. Tem pessoas que têm o rosto bom, a carinha de boa, aquele jeitinho de bonzinho, mas o coração dele está podre. Está cheio de maldade. A mente cheia de maldade. Ele só vive para praticar o mal. Né? Tem a cara de boazinha, de bonzinho. Mas o coração dele, Deus sabe como é que está o coração. Então, o que contamina o homem é o ódio, é a raiva. Ó, se eu comer uma fruta sem lavar, eu estou me contaminando? Não. Não estou me contaminando. Não estou me contaminando. Sabe por quê? O que contamina o homem, o coração do homem, é o ódio, é a raiva, é o rancor, né? Porque essas coisas vêm do coração. Quando a Bíblia se refere, quando a Bíblia se refere, quem é santo se santifique mais, quem é puro se purifique mais, quem é limpo se limpe mais. A sujeira que a Bíblia está se referindo é o pecado. É o pecado que a Bíblia está se referindo. Tem muitas pessoas que elas são limpas materialmente, mas são sujas espiritualmente. Elas mentem. Elas desejam mal ao seu próximo. Elas vão para onde? Para o inferno. E eu tenho que falar a verdade. Porque se eu estiver mentindo, se eu disser que ela vai para o céu, eu estou sendo hipócrita. Entendeu? Se eu disser que uma pessoa que mente, uma pessoa que adultera, uma pessoa que se prostitui, ela vai para o céu, eu estou sendo mentiroso. A Bíblia diz que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Tem muitos crentes aí que andam se prostituindo. Não quer casar para estar se prostituindo. Outros vivem adulterando. Vai para o céu? Não vai. Vai para o céu da boca da onça. A onça tá doidinha, ó. O inferno está esperando muitos crentes. Satanás, ele está ansioso, esperando muitos crentes. Muitos crentes que não têm compromisso com Deus. Vai tudo para lá. E ainda Satanás vai dizer, eu estava ansioso por esse momento. Lá ele está repreendido, o sangue de Yeshua HaMashiach te repreenda, Satanás. Lá ele estava ansioso por esse momento. Lá ele estava esperando você lá no inferno. Até que fim, lá ele tem vocês. Viu, crente? Cuidado, viu, crente? Você que tá, brincando com Deus. Cuidado, crente. Cuidado, viu? Deus tem misericórdia da tua vida. Que dê tempo você se arrepender. Cuidado, crente. Você que anda mentindo, você que anda falando mal do seu pastor, você que anda falando mal do seu irmão pro seu pastor, você que anda falando mal do seu próximo. Cuidado, crente. Você que anda perseguindo seu irmão. Cuidado, crente. Porque seu irmão é da Deus e Amor, você é da Assembleia, você acha que você tem que perseguir ele. Você acha que você tem que perseguir o seu irmão. Cuidado, crente. Cuidado. Cuidado. Porque Satanás está esperando você no inferno. Cuidado você, crente, que está na igreja e com o pensamento na novela. Termina logo esse culto. Para eu assistir a grande família, para eu assistir em família. Termina logo esse culto.
Cuidado, crente. Você que está na igreja com o pensamento no mundo. Cuidado, crente. Você que está com o corpo em Israel e com o coração no Egito. Cuidado, que Satanás está esperando você lá. Satanás está ansioso. Esperando por você. Vigia, crente. Vigia. Vigia. Vigia para você não cair no fogo do inferno. E não vai adiantar você clamar por Deus lá, não. Não vai adiantar, não. Muitos lá, ó. O jovem, no filme, um personagem do filme chamado Carlos, no filme Inferno e Chamas, Vida Após a Morte. Esse jovem, ele só queria saber de fazer maldade. Era um jovem muito rico, família rica. Só queria saber de usar drogas, se prostituir. Ele só queria saber disso. Ele discutiu com outro jovem. O outro jovem foi, pediu perdão a ele, pediu desculpa a ele. Ele, junto com um amigo, ele comprou um bocado de drogas, um bocado de entorpecente, e deu pro amigo. O amigo ia bater, e aí vamos quebrar ele no pau. Aí ele disse, não, não precisa disso não. Isso aqui, ó, é melhor. Aí, o cara pediu desculpa a ele. Ele aí, não, bom, aqui eu já perdoei. Já perdoei, ó como o diabo é. Já perdoei, o diabo usando ele, espírito do engano. Tem muitas pessoas que têm o espírito do engano. Eu já perdoei você. E aí, deu uma saída com ele, saiu com ele para ele se dispersar, e o carro dele estava aberto. Enquanto ele conversava com ele, o amigo dele jogou, ó, o embrulho cheio de entorpecente e botou dentro do carro, botou dentro do porta-luva do carro. Aí ele foi e ligou para a polícia. Quando o cara tá lá no capô do carro, assim, sentado com o pé no capô do carro, no paralama do carro, aí ele liga para a polícia, ó, tem um rapaz aqui vendendo drogas na frente de uma faculdade. Ele tá vendendo drogas. É do narcóticos, ele tá vendendo drogas. E o rapaz foi preso inocentemente. O rapaz pediu perdão a ele, pediu desculpa a ele, e ele ainda fez aquela maldade. Mas ele pagou no inferno. E Deus deu chance a ele. Ele fez outra maldade com um amigo dele. Tinha um amigo dele que se chamava Paulinho, que era homossexual, porque ele tinha sido abusado aos 10 anos de idade, ele tinha sido abusado pelo seu tio. E ele foi gostando. Ele disse que ficou com raiva no início, mas o tio dele foi abusando ele, foi abusando constantemente, e ele foi gostando. E aí essa menina, uma menina chamada Adriana, ó, Adriana, amiga de Carlos, que Carlos queria ela, mas Deus não tinha deixado ela se envolver com Carlos, porque Deus tinha plano de salvação na vida de Adriana. Deus tinha plano de salvação na vida de Adriana. E aí, ó, esse tal desse Carlos, o que é que ele fez? Armou, pegou uma casa, uma mansão, um prédio, mandou ela levar Paulo pro prédio, foi pro prédio mais Adriana, aí ele se escondeu com a câmera. Se escondeu com a câmera na mão, e ele disse, ó, você vai fazer perguntas, vai tentar seduzir o Paulinho, e vai fazer perguntas a ele, porque nós estamos desconfiando que ele é gay. Que a gente não vê ele com mulher, não vê ele pegar mulher, ele deve ser gay. Deve ser bicha. Vamos tirar a prova real, vamos filmar. Ela ligou para Paulinho. Vai ter uma festa aqui. Quando o Paulinho chega lá no apartamento, não tinha ninguém. E o Carlos está escondido com a câmera. Não tinha ninguém. Aí ele disse, oxe, você não disse que ia ter festa? Ela disse, o pessoal ainda está para chegar ainda vai chegar.
Aí ela mandou ele sentar no sofá, pegou uma bebida, deu a ele e começou a acariciar ele, querer beijar ele. E ele querendo se sair, ele dizendo que não podia, que ele não gostava. Aí ela disse, por que você não gosta? Fale a verdade que você não gosta. Você é homo. Aí ele pegou e falou a verdade. Ele foi para a varanda e falou a verdade, que ele tinha sido abusado pelo tio com 10 anos de idade, ele falando, chorando, ele contando chorando, que ele odiou, no princípio ele teve raiva, mas o tio dele começou a abusar ele constantemente e ele foi odiando menos, cada vez menos. Quando viu, ele passou a gostar. E aí, ó, o Carlos, endemoniado, começou a dar risada, kkkkkk, e com a câmera na mão e acendeu a luz. Aí ele disse pra ela, você disse que só tinha só nós dois aqui, que não tinha ninguém aqui. Aí ele pegou, disse, aí o Carlos disse, isso é normal. Ninguém aqui é homofóbico, não. Isso é normal. Ser gay é normal. É uma coisa normal, não fique assim, não. Aí ele disse assim, é isso que vocês queriam saber? Ele disse, não, a gente só queria uma prova. Só era uma prova. Você filmou, não foi? Você queria saber que o Paulinho era bicha? O Paulinho é bicha. Lá ele é bicha. Aí disse, agora que você já sabe, eu não vou contar pra ninguém que você filmou, não. Eu não vou contar pra ninguém que você filmou, não. Falou assim. Agora que você já sabe, agora o Paulinho vai se jogar. Lá ele vai se jogar. Aí o diabo colocou na mente dele e ele se jogou. Pulou. Lá ele vai pular. Pulou. A Adriana gritou, não faça isso não. Mas não adiantou, ele pulou e se matou. E foi pra onde? Pro inferno. Quem se suicida vai pro inferno. E aí, a Adriana se sentiu culpada. Mas aí veio um colega que trabalhava junto com Carlos, um homem crente, temente a Deus, deu carona a ela, e ela contando que ela estava se sentindo culpada, e ele começou a falar de Jesus para ela. Começou a falar de Jesus para ela. Ó, Jesus morreu na cruz, Jesus Cristo morreu na cruz por nós, ele morreu na cruz por você. Ele disse, mas por mim? Logo por mim, ele disse, foi. Morreu na cruz por você, para te salvar, para te libertar. Você quer aceitar Jesus? Ela disse, quero. Ele começou a falar que ele preparou um lugar no céu para ela, que as pessoas que não aceitam Jesus, quando elas morrem, elas vão para o inferno. Aí ela ficou curiosa. Ela ficou curiosa. Aí ele disse, você quer aceitar? Ela disse, quero. Quero. Ele parou o carro, mandou ela inclinar a cabeça, ela inclinou, ele inclinou a cabeça junto com ela, e ele falou as palavras e ela repetiu, ela aceitou a Jesus, e ela continuou sendo uma crente firme, ficou sendo uma crente firme. O Carlos foi procurar ela com os amigos, convidou ela, vamos sair, vai ter uma festa, ela disse não. Viu ela com a roupa de crente, viu ela transformada pelo Espírito Santo, e ele disse, Adriana, você está mudada, por que você está vestindo a roupa assim? Aí ela disse, ó, eu conheci alguém maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Ele, quem é essa pessoa? Aí ela disse, Jesus. Aí ele, que negócio de Jesus? Ó como o diabo é, ó como Satanás é. Que negócio de Jesus, rapaz? Que Jesus nada? Jesus nada, você é abestalhada. Quem é esse Jesus? Ele morreu foi de bombeira. Que Jesus nada? Ele morreu porque ele quis dar uma de herói. Falou assim com ela. É que muitos aí no mundo pensam, ó. Muitos aí pensam que Yeshua morreu de bombeira. E Yeshua não morreu de bombeira, não. Ele morreu para nos salvar, ignorantes. As pessoas que não aceitam a Yeshua é porque elas são ignorantes. Ignorantes. Entendeu? Ah, ele morreu foi de bombeira porque ele quis dar um de herói e começou a escarnecer.
E ela falando para ele. Ela dizendo, ó, aqueles que morrem sem Jesus, fazendo as coisas erradas, vai para o inferno. Ele disse que inferno? O inferno é aqui, as dívidas. É um fazendo mal para o outro, o inferno é aqui. Aí ela disse, realmente, o inferno é aqui. O inferno é no centro da terra, nas profundezas da terra. E todos aqueles que não aceitam a Cristo irão para o inferno. Todos aqueles que não querem ser crentes irão para o inferno. Ela falou para ele. Aí ela disse, vamos aproveitar a unção do Espírito, bora ali comigo. Ele pegou, cascou fora. Aí, dias depois, ela apareceu para os amigos, entregando folheto para eles. Aí disseram, o que é que você quer com a gente? Você quer o que com a gente? Ela disse, ó, eu quero falar da salvação para vocês. Cristo mudou a minha vida. Jesus Cristo mudou a minha vida e quer mudar a vida de vocês também. Eu amo vocês e Cristo ama vocês. Ah, nós não matamos ninguém, não. Mas ela disse, você não matou ninguém, vocês não mataram ninguém. Mas Cristo morreu na cruz por vocês. Ele mudou a minha vida. Eles começaram a dizer que o inferno não existia. Aí ela disse, ó, Satanás, ele quer que vocês não acreditem que o inferno existe. Porque se vocês não acreditarem que o inferno existe, vocês vão para lá. É para lá que vocês vão. Porque vocês não vão querer se arrepender. E eles começaram a dar risada. O Carlos também começou a dar risada, a fazer chocarrice. E uma menina, que a avó dela, a falecida avó dela era crente, ela ficou calada. Porque a avó dela já tinha dito a ela que existia o céu e o inferno. E aí, o Carlos, passados dias depois, ele encontra ela na rua e chama ela. Ela disse, não vou não. Ele, bora. Ela, de quem é esse carro? Ele disse, esse carro é de um primo meu, que eu peguei emprestado. Ele, bora. Ela disse, não vou. Aí ele, não, porque eu fiquei interessado, eu fiquei pensando, eu quero saber mais do que você me falou, eu fiquei meditando. Mentira que ele não tinha se arrependido de nada. Eu quero saber mais sobre a palavra de Deus, sobre Jesus. Aí ela, entra aqui para você me explicar. Ela pegou e entrou. Ela entrou, aí ele, no carro, ele acelerando o carro, acelerando. E ela gritou, ele dizendo, você está com medo de morrer? Você pensou que você ia morrer? Aí ela disse, ó, eu não tenho medo de morrer. Porque se eu morrer, Carlos, eu vou para o céu. Eu sei para onde eu vou, eu sei que eu vou para o céu. E você, Carlos, se você morrer sem aceitar a Jesus Cristo, você sabe para onde você vai? Você tem até a sua morte. Até o dia de você morrer, você tem ainda tempo para se arrepender. Ele não quis se arrepender e começou a fazer hora. Aí ela disse, chegou na estrada, ela disse, pare aqui. Pare que eu quero descer. Aí ele disse, eu vou parar e você vai descer. Aí ele parou. Aí ele disse, desce logo, desce logo. Ela pegou, desceu e bateu a porta. Ele, não bata a porta desse jeito não. Adriana, você é palhaça? Eu tô falando com você. Eu sou palhaço, é? Adriana, deixa de palhaçada. Aí ele puxando ela para ela entrar dentro do carro. O caminhoneiro se distraiu olhando pro retrovisor. Quando o caminhoneiro olhou, o caminhão já estava em cima deles, não deu mais tempo. O caminhoneiro freou, mas não deu mais tempo. O caminhão
atropelou os dois. Atropelou o Carlos e a Adriana. Carlos ficou em coma. O espírito de Adriana saiu do seu corpo e Carlos disse: Adriana, você está me vendo? E Adriana respondeu: Tô te vendo, Carlos. Estou te ouvindo, estou te vendo. E ele disse: isso é um sonho, né, Adriana? Estamos sonhando, né? Ele pensou que ele estava sonhando. Estamos sonhando, né? Aí ela viu uma luz, veio uma luz, e Carlos tapou o rosto para não ver a luz, porque ele estava em treva. A luz que guiou Adriana até o céu. E ele: Adriana, não me deixe, não vai embora, não vai embora. E ela foi, seguiu a luz, e ela foi para o céu. Ó, aqueles que não servem a Deus estão em trevas. E aqueles que servem a Deus estão na luz. Aqueles que não são crentes estão nas trevas. Estão em trevas. E aqueles que são crentes estão na luz. Mas aqueles que são crentes fiéis. Pronto. Já estou explicando para entender. Para as pessoas que não têm a Deus, elas entenderem. Elas acham que elas têm Deus, mas elas não têm a Deus. Sabe como ela não tem a Deus? Sabe como eu vou provar? Na igreja, uma pessoa que não é crente, o pastor diz assim: quem quer aceitar Jesus? Aí a pessoa não quer aceitar Jesus. Se ela não quer aceitar Jesus é porque ela não é de Deus, ela é do diabo. Pronto. Essa é a maior prova. Ela quer o diabo. Ela quer continuar com o diabo. Se ela não quer Jesus, né? Então, através desse vídeo, você que está nessa situação, que assistir esse vídeo, que está nessa situação pecaminosa, se arrependa, abra o coração para Deus. Se você é usuário de drogas, se você é adúltero, se você é prostituto, se arrependa. Abra o coração para Deus, porque Deus está te chamando. Deus está te chamando para você ser salvo. O inimigo, Satanás, que é o inimigo das nossas almas, ele está chamando você para as drogas. Ele está chamando você para o entorpecente. Ele está chamando você para a cachaça. Ele está chamando você para a cerveja. Mas Deus está chamando você para ser salvo. Ouça a voz de Deus. Faça como Adriana. Adriana ouviu a voz de Deus. O Carlos sofreu fratura, né, no crânio. Estava todo quebrado. Ele foi para o hospital, o médico viu que ele estava todo quebrado. Quando ele morreu, que a Adriana foi para o céu, um espírito maligno, um demônio, estava no mato. E ele ouviu a zoada, ele disse: tem alguém aí? Me ajude aqui, me ajude aqui. E aquele espírito maligno correndo para poder ele seguir ele. Porque o espírito maligno sabia que ele estava em coma. Aí sabe o que aconteceu? Ele ainda foi lá no hospital ver o corpo dele. A mãe dele estava chorando, o pai dele estava chorando. Esse Carlos, o demônio usou muito ele. A avó dele disse que ele era o neto dela preferido. E ele se lembrando de tudo. Quem está no inferno se lembra de tudo que fez aqui na terra. Quem está no céu se desliga da terra. Não se lembra de mais nada da terra. Mas quem está no inferno se lembra de tudo. Então, ele se lembrou das pessoas que ele humilhou. Ele se lembrou das drogas que ele usou. E aí, ele vendo a mãe dele chorando lá no hospital. Daqui a pouco veio 2 demônios. Foi 2 demônios, entrou no hospital e foi buscar ele. E levou ele para o inferno. E ele em coma, uma luta arretada. A pessoa quando está em coma, ela luta contra a morte. Ela está em risco de morte. Não é risco de vida.
que a vida não representa risco. Se chama risco de morte. Fulano está em risco de morte. É essa a palavra certa. Fulano está em perigo de morte. A vida não é um perigo. A vida não representa perigo. Porque a vida é um dom de Deus. Então, ele estava entre a vida e a morte. Ele estava em coma. Então o inimigo, os demônios, foram buscar ele no hospital e levou ele para o inferno. Aí toda hora ele saía do inferno e o demônio ia buscar ele. Ele saía do inferno porque ele não estava morto ainda. Ele saía do inferno e ia para o hospital. Aí ele fez a cirurgia, só que não teve jeito. Ele ficou chamando os médicos de idiota. Ele, de vez de aproveitar e se arrepender e pedir perdão a Deus, enquanto ele estava em coma, não. Ele continuou no pecado. E ele se lembrava de tudo que ele fazia. Quando ele estava já no inferno, foi que ele disse: Jesus, eu acredito em você. Jesus, eu acredito em você. Não adiantou mais nada. Você vai esperar você estar no inferno para você dizer que acredita em Deus? Não adiantou mais nada ele dizer isso. Misericórdia, Jesus, eu acredito em você. Não adiantou nada. Você tem que crer no Filho de Deus enquanto você está vivo. Porque depois que você morrer, meu amigo, não vai adiantar nada. Quem está morto vai dar tempo para aceitar Jesus? Não dá. Você tem que aceitar Cristo agora. Você tem que aceitar Yeshua agora, enquanto você está vivo. Uma vez lá no inferno, não tem mais escape. Não tem mais escapatória para aqueles que estão no inferno. Então a verdade é agora. A Bíblia diz: buscai a Deus enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Tem muitos crentes que estão invocando a televisão, estão invocando a novela, estão invocando as coisas do mundo. De vez de orar, está fazendo o que não deve. Né? Então, eu não estou falando só para você que não é crente, não. Eu estou falando também para os crentes. Que tem muitos crentes que estão na igreja, mas estão desviados. Por que estão desviados, Elias? Por que, Elias? Os crentes, a maioria dos crentes são desviados. Porque eles abandonaram a fé. Eles não estão seguindo o que a Bíblia manda. Eles não estão tendo compromisso com Deus. E se eles morrerem nessa situação, eles vão para onde? Para o inferno. Essa é a verdade. Né? Vai para o inferno quem quer. Deus está levantando homens e mulheres para pregar o evangelho, porque Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Mas vai para o inferno aqueles que querem ir para o inferno. Essa é a grande verdade. Se você for para o inferno, a culpa não é de Deus. A culpa é sua. Porque você ouviu a palavra e não deu ouvido. Ó, a televisão não é do crente salvo. Isso já faz parte das coisas do mundo. Ó, faz parte das coisas do mundo. A besta, ela irá agir pela política, pela religião e pela tecnologia. O chip, o sistema da besta, a marca da besta, o símbolo da besta é uma tecnologia. O número 666 é uma tecnologia. O número 8, muitos vão receber o 8 também na testa. Muitos vão receber o M, muitos vão receber o B.
Não pense que o anticristo só é números, não. É números, é variáveis, é marcas, é patentes, ó. O anticristo, ele irá enganar o mundo inteiro. Não pense que o que eu estou falando é brincadeira, não. É uma grande realidade. Está escrito na Bíblia. A tecnologia está se avançando. E o demônio, ele está trabalhando através da tecnologia. Tecnologia. Entendeu? Muitos países, as pessoas já colocaram um chip no seu corpo. Por que o chip? As pessoas que recebem esse chip, elas não têm privacidade. Elas são monitoradas 24 horas via satélite. Aqueles que recebem a marca da besta, o símbolo da besta, o número da besta, eles são monitorados 24 horas por dia. Eles não poderão se esconder. Aonde ele estiver, as autoridades vão saber onde é que ele está. Então, Deus está me usando e usando vários profetas para alertar. E só vai cair no inferno quem quiser cair no inferno. Quem quiser cair lá. Porque Satanás vai dizer para muitos: amiga, tu deixaste de servir ao Senhor teu Deus para me servir. Aqui tu vai sofrer como nós. É isso que Satanás vai dizer para muitos. Eu que não sou amigo do diabo. O diabo comigo ele leva fogo. Eu clamo pelo sangue de Yeshua HaMashiach. E Satanás recebe fogo. O crente não é para ser amigo do mundo. Se o crente ele é amigo do mundo, ele está sendo amigo do inferno. Nós somos inimigos do inferno. Nós somos inimigos do mundo. Temos que ser inimigos do mundo para ser amigos de Deus. Aqueles que praticam as coisas do mundo aí fora, que gostam do pagode, né? Que gosta de uma cervejinha, está sendo amigo do inferno. Você é amigo do inferno, mas o inferno não é seu amigo. Você é amigo de Satanás, mas Satanás não é seu amigo. Satanás vai te atormentar. Se você não entregar sua vida para Deus, Satanás vai te atormentar lá no inferno. Essa é a verdade e muitos pastores não estão falando a verdade. Ó. Ah, Elias, mas você está metendo medo nas pessoas. É para ter medo mesmo. É para ter medo de ir para o inferno mesmo. Porque aqueles que têm medo de ir para o inferno, eles não vão para o inferno. Mas aqueles que não têm medo de ir para o inferno, eles continuam no pecado. Aqueles que não têm medo de ir para o inferno, eles continuam fazendo a vontade de Satanás. É para você ter medo de ir para o inferno mesmo. Porque você tendo medo de ir para o inferno, você vai, ó, correr para Deus. Ó. Eu não estou querendo meter medo, não. Eu estou falando apenas a verdade. O Filho do Homem está voltando. Eu não estou falando só para quem não é crente, não. Eu estou falando também para crentes. Porque Deus está falando que tem muitos crentes desconcertados. Que se Ele voltar hoje, muitos crentes vão ficar. Ó. Deus está falando que se Ele voltar hoje para arrebatar a sua igreja, muitos crentes irão ficar. Viu? Deus está falando. Muitos irão ficar. Muitos. E muitos. São poucos que estão caminhando para ir para o céu. Eu sou um peregrino. Aqueles que vão morar no céu são peregrinos.
Estamos carregando um fardo, mas Deus vai tirar esse fardo das nossas costas. Aquele filme do Peregrino. Nós somos um peregrino aqui na terra. O crente que faz a vontade de Deus, ele está caminhando para ir para o céu. Ah, crente, você é maluco, você é doido. Como disseram para aquela jovem, ah, Adriana, você é maluca. Que negócio de Jesus. O que a gente vê aqui é aquilo que a gente vê. Quando a gente morre, a gente não vê mais nada. Você que está dizendo que você não vê mais nada. Quando você morre, você não morreu. Você não morre. O que morreu foi a sua matéria, indivíduo. Ó. O seu espírito continua vivo. A sua alma continua viva. Então você continua vivo. Você não morre. O que acaba é a sua matéria. O homem, ele não morre. O homem é eterno. Ele passa de uma vida para outra. Uns é para a vida e outros é para a condenação eterna. Ó, aqueles que morrem com Cristo é para a salvação. Morrem para ser salvos. E aqueles que morrem sem Cristo morrem para ser condenados. O inferno é uma cadeia eterna. É um presídio eterno. E aqueles que estão no inferno vão ser lançados no lago de fogo. Eles vão ser transferidos de um presídio para o outro. Né? Então, só há um meio de você se escapar do inferno. É você aceitar a Cristo. É você aceitar a Yeshua HaMashiach. Só Yeshua é a porta que leva o homem até Adonai. Só Ele. Se você quer morar no céu, você tem que abandonar as coisas do mundo. Abandonar a mentira, abandonar o engano. Então, que o Espírito Santo, ele fala em cada coração que Adonai em Yeshua HaMashiach estenda as suas mãos sobre ti e te abençoe e te dê a Shalom. Shalom significa paz. E te dê a Shalom. Que Adonai em Yeshua HaMashiach resplandeça o seu rosto sobre ti e te abençoe. E te dê a paz. Te dê a Shalom. Amém.